Noite, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre o seu lar, sua casa e sua família. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este tempo devocional, tempo de oração, de leitura bíblica, tempo de falar com Deus, nosso Senhor. Amém? Gostaria de convidar você a estar entrando em oração junto conosco neste momento, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, Pai Santo e amado, queremos te agradecer, meu Pai, pelo privilégio que é estarmos juntos aprendendo mais da sua palavra, Senhor. Pela oportunidade que temos, ó Deus, de buscarmos a sua presença, meu Pai, e te pedimos, meu Pai, que a sua presença seja sentida por cada um de nós neste momento. Visita, meu Pai, a todos aqueles que estão desanimados, desfalecidos, que eles possam encontrar força no Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa fortaleza, é quem nos ajuda, é o nosso socorro bem presente no momento de angústia. Pai Santo, amado Deus, fala conosco através das tuas palavras, pois assim como ela está aberta diante dos nossos olhos, nosso coração também se abre diante dela. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom, fazer o bem em tempo oportuno. Olho por olho e dente por dente. Infelizmente, tem muita gente que vive assim. Mas o mal não se vence com o mal. O mal só se vence com o bem. Eu sei, é muito difícil, às vezes, você querer o bem daquele que deseja o seu mal. E quão difícil é entender as palavras que Jesus disse: orai pelos vossos inimigos. Bom, a gente precisa entender que vivemos num mundo cheio de injustiças, cheio de maldades, com muitas coisas que realmente confrontam a nossa vida e tentam abalar a nossa fé de uma certa maneira. A grande questão é que precisamos estarmos posicionados naquilo que realmente queremos, naquilo que realmente estamos vivendo, naquilo que realmente acreditamos. Aliás, você é justamente aquilo que você acredita. Deixa eu ler para você uma passagem bíblica que está escrita no livro de Gálatas, capítulo 6. Olha o que está escrito aqui, que interessante, a partir do versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus ele não se deixa enganar. Não há como enganar a Deus. As pessoas podem enganar as pessoas. Um homem pode enganar a sua mulher, uma mulher pode enganar o seu homem, os filhos podem enganar os pais podem enganar os filhos, enfim. Mas a Deus não se engana. Então, não erreis, ou seja, não tenha um tipo de pensamento que te leve ao erro, ao engano, pensando que Deus não está vendo, pensando que Deus não vai levar em consideração, porque isso não existe. É o que a Bíblia está retratando aqui. Então, quando ela diz não erreis, ou seja, não se engane, porque de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Não é possível enganar a Deus. Porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. É a lei da semeadura. Aquele que planta o mal não tem como colher o bem. Aquele que semeia o bem não tem como colher o mal. Ou seja, não é possível uma pessoa semear maldade e colher o bem e esperar que Deus vai aprovar algo bom sobre a vida daquele que apenas semeia o mal. Por isso a Bíblia retrata em Gálatas 6, a partir do versículo 7. Não se engane, porque de Deus não se zomba.
Não é possível enganar a Deus, não há como enganar a Deus. Não tente convencer Deus que o seu pecado não é pecado, porque essa sim é uma missão impossível. Olha só o que continua dizendo aqui no versículo 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Ou seja, aquele que está semeando apenas a vontade da carne, os seus frutos são obras da própria carne. E quais são os frutos da carne? Inveja, bebedice, homicídios, glutonarias, coisas semelhantes a estas. Então, aquele que vive para semear na carne, para satisfazer as obras da carne, ele vai colher os frutos da carne. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, porque as obras do Espírito apontam para uma vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecidos. Ou seja, quem são aqueles que não colhem o bem? Muitas vezes são aqueles que se cansam, que abriram mão e que deixaram de semear o bem. E por causa do cansaço, da lida, das dificuldades, estes não criam mais, não geram mais dentro de si expectativas em relação aos frutos bons que eles podem colher. Simplesmente eles deixam de semear o bem. Eles são omissos na fé. Existe aquele que semeia maldade e vai colher maldade. Existe aquele que semeia o bem, que semeia bondade e vai colher bondade. Existe aquele que cansou de esperar e deixa de semear. Esse se torna um omisso da fé. Ele não tem o que colher. Então não espere colher de Deus aquilo que você não semeou. Mas Deus é justo e tem